Muito boa noite. Sexta-feira, Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. A nossa sede é em Guarapari, Estado do Espírito Santo, Brasil. Eu sou o Marcelo Paes Barreto. Iniciei minha caminhada no Espiritismo em 1968, seguindo o Dr. Antônio Lugon, aprendendo muito com ele, conhecendo José de Oliveira Rosa e ganhando dele vários livros e trabalhando com ele em várias casas espíritas. Desde aquela época, 1968, nunca mais eu abandonei o Espiritismo. Eu venho estudando todo dia, há 50 anos, no mínimo 1 hora por dia, as obras básicas, os evangelhos de Jesus e os livros indicados por nós aqui. Todos já lidos por nós. Nós estamos fazendo uma semana de chamada para a doutrina espírita, como uma religião que, se estudada, você vai conhecer melhor os ensinos de Jesus e poder empreender a paz que ele prometera, que não tinha nada a ver com o mundo material. A paz que ele prometeu era embasada nas leis, nas regras criadas por Deus. Então, nesta sexta-feira, já fizemos segunda, quarta e hoje, sexta-feira, nós vamos pegar um trecho do livro O Consolador, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Aqui no nosso núcleo não tem palestra, só temos aulas tiradas de livros seguros, com o objetivo de esclarecer, para que você esclareça seu caminho, para que você não pratique atos indevidos, para que você não agrida as leis de Deus, nem as leis vigentes no nosso Estado democrático de direito, para que você seja um bom cumpridor de todas as leis vigentes. Vejam o que diz o nosso professor também, Emmanuel, na questão 185, do dever. Quais as características de uma boa ação? A boa ação é sempre aquela que visa ao bem de outrem e de quantos lhes cercam o esforço na vida. Ele está respondendo de acordo com os ensinos de Jesus. Para dizer que o que você faz é uma boa ação, tem que ver se essa boa ação está sendo feita para com o próximo, do mesmo jeito que você gostaria que fosse feito com você. Tem que ver se você está cumprindo as leis, as regras. As regras de educação, de moral, de cívica. Tem que ver se você está cumprindo as leis vigentes. Tem que ver se você está observando os ensinos do Mestre Jesus em todos os momentos de sua vida. Nesse problema, o critério do bem geral deve ser a essência de qualquer atitude. É isso que nós estamos precisando conversar, para que a gente passe a influenciar a nós, para que as nossas religiões só pratiquem o bem. Nós não podemos misturar a nossa religião na política, nas brigas de família, nas disputas das casas religiosas. Nós não podemos botar a religião na ciumeira que nós temos entre nós, nas brigas, de falar mal dos nossos próprios amigos, de observar os defeitos dos próprios companheiros. Nesse problema, o critério do bem geral deve ser a essência de qualquer atitude. A melhor ação pode, às vezes, padecer a incompreensão alheia.
no instante em que é exteriorizada, mas será sempre vitoriosa, a qualquer tempo, pelo benefício prestado ao indivíduo ou à coletividade. Nós estamos falando aqui do nosso mundo civil, do nosso mundo religioso, do nosso mundo jurídico. Será que os operadores do direito agem assim? Será que os operadores do direito, da medicina, da engenharia, da política, os gestores municipais, estaduais e federais estão agindo assim? Será que eles estão fazendo tudo o que estão fazendo, olhando principalmente o próximo? O bem dos nossos irmãos, da coletividade? Nesse problema, o critério é do bem geral. Deve ser a essência de qualquer atitude. E aí é que nós estamos preocupados, porque você não está vendo a religião fazer isso. Você está vendo sair das religiões pessoas cada vez mais briguentas, mais egoístas, mais vaidosas, porque não estão estudando como deveriam. E ao não estudarem como deveriam, continuam ignorantes. E ao continuar ignorantes, são abraçados pelos prazeres da matéria. O materialismo abraça todas as ignorâncias. Você está vendo isso nos países mais desenvolvidos, como nos nossos mais pobres. A melhor ação pode, às vezes, padecer a incompreensão alheia, no instante em que ele é exteriorizada, mas será sempre vitoriosa, a qualquer tempo, pelo benefício prestado ao indivíduo ou à coletividade. Aonde estivermos, se nós estivermos pensando nos outros, fazendo com os outros aquilo que gostaríamos que eles também fizessem conosco, nós vamos mudar o patamar do mundo. Isso tem que ser olhado no hospital, na prisão, na delegacia, no fórum, nos escritórios, nas faculdades. Está faltando o evangelho em todos esses lugares. Mas o evangelho deve começar dentro da casa religiosa. Deve começar, na verdade, dentro de nós. O acaso deve entrar nas cogitações da vida de um espírita cristão? O acaso propriamente considerado não pode entrar nas cogitações do sincero discípulo da verdade evangélica. Para nós não tem surpresa, não tem acaso. No capítulo do trabalho e do sofrimento, a sua alma esclarecida conhece a necessidade da própria redenção. Só o estudo vai lhe preparar para as crises, para as pandemias e para os momentos de bonança, de prazer, de lazer. Com vistas ao passado delituoso e no que se refere aos desvios e erros do presente. Melhor que ninguém, a sua consciência deve saber da intervenção indébita levada a efeito sobre a lei de amor estabelecida por Deus, cumprindo-lhe aguardar conscientemente, sem qualquer noção de acaso, os resgates e reparações dolorosas do futuro. Cabe ao espírita, ao estudioso, ao religioso estudar. Ele não precisa ficar dependente de mensagem mediúnica para saber a sua situação. Basta ele raciocinar. Basta ele observar em qual família ele nasceu, em qual situação. Ele vai ver quais os trabalhos que ele deve empreender. Ele vai ver quais as lutas que ele deve enfrentar. No geral, ele vai reparar que a primeira coisa que ele precisa fazer é estudar a lei natural, a lei de Deus, trazida por Jesus Cristo, e hoje muito bem explicada pelas 5 obras básicas da doutrina espírita. Só não estuda quem não quer,
e parece que 95% não querem. Qual a atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito espiritual nos trabalhos do mundo? Essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei divina. Na reencarnação em que vos encontrais, isto é, a do esquecimento de todo o mal, para recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho e edificação no patrimônio eterno do tempo. Só estudando a doutrina nós vamos entender por que reencarnamos. Por que reencarnamos nesse corpo? Por que reencarnamos nessa família, nessa cidade? Quais as tarefas que temos que trabalhar, cumprir? É para isso que veio a doutrina espírita, esclarecer. Esquecer o mal é aniquilá-lo. E perdoar quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e precisas. Se estudarmos, nós vamos aprender como trabalhar, de que forma trabalhar essas ferramentas pedagógicas que nos é outorgada temporariamente por Deus. Daí a necessidade do perdão no mundo para que o incêndio do mal possa ser exterminado, desenvolvendo-se a paz legítima aos corações. Nós queríamos, nessa sexta-feira, senhoras e senhores, falar sobre isso. A importância do estudo do Evangelho, de todas as obras básicas, mas principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é o tipo do livro, por isso que nós aqui estamos fazendo essa campanha. Ele é o tipo do livro que deve ser lido por você, sentado numa mesa, no mínimo 1 hora todo dia. Começando da exposição, da introdução, lendo os 28 capítulos, procurando compreender os 3.000 itens trazidos por ele aqui. Quando você estiver estudando de verdade o Evangelho, você vai sentir que de dentro de você começa a sair uma água cristalina, Jesus falou isso, está no Evangelho de João. Essa água cristalina são a água dos atos evangélicos com base nos estudos, na nossa reforma. Você vai ser mais educado, você vai falar mais baixo, você vai ouvir mais as pessoas, você vai aprender a dialogar, você vai aprender a ouvir as coisas que você não quer e conversar sem briga, sem rebater, sem humilhar as pessoas. De dentro de você, você não vai saber mais humilhar as pessoas, falar mal. São essas as mudanças que o Cristo trouxe para nós se estudarmos e se praticarmos os seus ensinamentos. Por isso ele disse que os seus discípulos seriam conhecidos por cumprirem as leis de Deus. Seriam conhecidos por muitos se amarem. Ou seja, só ama quem cumpre na ponta da língua os ensinamentos do Evangelho. Quem estuda o Evangelho começa a ser um bem-aventurado, começa a ser um brando, um pacífico, um misericordioso, uma criatura de coração limpo, sempre em paz e sempre procurando semear a paz trazida pelo nosso Mestre Jesus Cristo. Sexta-feira maravilhosa no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Vamos estudar para nos reformar e mudar essa face do mundo para um mundo de regeneração. Muito obrigado pela atenção.